Essa questão de ter um S peniano, não ter um S peniano, no final das contas não vai mudar muito o que diz respeito à uretra peniana. Vai mudar porque diz respeito ao tipo de pênis aqui, do reprodutor masculino. Mas em relação à uretra, basicamente é a constituição histológica. Aqui tem o processo, né, uretral, que ele tem as mesmas características. Se você cortar aqui o processo uretral, ele vai ter as mesmas características aqui da uretra peniana. Então, é isso que eu digo, por exemplo, às vezes faz a distinção aqui dos etéreos, das áreas. Se você pega essa região aqui, região da próstata, né? Uretra prostática, uma uretra membranosa aqui, uma uretra peniana. Aí você vê que o artério vai modificando aqui nessa área aqui, a prostática é a artéria da bexiga urinária, que é o artério de transição. Aqui é uma artéria pseudoestratificada, aqui ó, dá para ver, pseudoestratificado prismático, nessa região mediana, e aqui um artério estratificado pavimentoso não caracterizado, na parte peniana. Então, essa variação é comum, você encontrar. Você vai observando aqui, vai vendo a variação. Tem áreas diferentes aqui, ó. Pegando a uretra pélvica, né? Aqui você vê um corte do segmento pélvico, ó. O etélio aqui, ó, etélio polimorfo aqui ainda, né? A lâmina própria submucosa é essa aqui. Aqui tem as camadas musculares, ó. Mantém aqui nesse segmento uma longitudinal interna, uma longitudinal externa e uma média. E por fora aqui, aqui é tecido conjuntivo de adventício. Aqui, isso é o segmento pélvico, né? Aqui é a uretra peniana. Né? A uretra peniana, a gente observa que assim, o pênis, geralmente você tem os corpos cavernosos e tem um corpo esponjoso, né? Assim? Então você tem colunas, né? Corpos cavernosos, eles são dorsais, e você tem na parte mais ventral e central o corpo esponjoso. Né? E a uretra peniana, ela fica junto ao corpo esponjoso, então ela é isso aqui, ó. Isso aqui é o corpo esponjoso. E na parte central você tem a uretra peniana. O artério pode ser um artério, vai variando também. Geralmente é público bioestratificado, ou prismático bioestratificado, pode ser estratificado pavimentoso, não caracterizado. Você tem o artério, tem a lâmina própria submucosa, que é essa aqui. Nessa lâmina própria submucosa tem grandes vasos, que a gente chama de espaços. Os espaços cavernosos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Espaço cavernoso. Isso aqui é um estrato, né? Na realidade, estrato cavernoso, que faz parte da uretra. A sequência aqui da lâmina própria submucosa, você tem o artério, tem a lâmina própria submucosa. A parte mais periférica da lâmina própria submucosa tem um estrato erétil, ou tecido cavernoso aqui, ó. E nesse tecido cavernoso, ou tecido erétil, é onde a gente encontra os corpos cavernosos. São esses aqui também. Tá aqui o artério, aqui a lâmina própria submucosa, tudo isso aqui, ó. Certo? E aqui na parte mais profunda da lâmina própria submucosa, os espaços cavernosos que constituem esse tecido erétil aqui na parte profunda da
da túnica submucosa. E o revestimento externo, que é de tecido conjuntivo, mas aqui a gente chama de túnica albuginha. Então isso aqui, ó, é albuginha. E é essa aqui a albuginha. A mesma que tem aqui, a luz, e tem aqui na norte. Túnica albuginha. É esse tecido conjuntivo aqui. Quando a gente olha, você tem. Aqui o epitélio é prismático e estratificado, né? Aqui, ó. Tá vendo? Mudou um pouco. Aí você tem, ó, o segmento pélvico e o segmento. Eles são diferentes. A uretra masculina e segmento pélvico. E depois você tem a urina masculina e segmento peniano. O pélvico tem um epitélio de transição, próximo à bexiga. À medida que ele vai se afastando, aí, como eu disse para vocês, ó, ele vai mudando o epitélio. Sendo estratificado prismático, estratificado púbico, estratificado prismático, né, próximo à bexiga, próximo à transição da uretra peniana, né, já no final. Então, ele pode ser tanto sendo estratificado como estratificado público ou prismático. A lâmina própria é submucosa, o tecido aqui, o segmento pélvico, tecido conjuntivo frouxo, já tem o tecido erétil no espaço cavernoso, que é um estrato vascular, parede fina, uretra pélvica. A túnica muscular, camada longitudinal interna e externa, circular média, feixe de fibra muscular, mesma coisa. E aqui a alimentícia. Quando a gente muda para o segmento peniano, pouca coisa muda, né, na realidade, só que o epitélio já vai modificando para estratificado, ó, prismático, né? Ele começa como transição, pode pegar a parte de transição, estratificado público, estratificado prismático e prismático simples, né? Que é o final. Lâmina própria e submucosa, a mesma coisa, ó, os espaços cavernosos, corpo cavernoso letral, aquele que fica do lado da uretra. Túnica muscular do mesmo jeito, fibra muscular lisa ocasional, mas não tem uma camada. Já no segmento peniano não tem camada de fibra bem definida. O que tem as camadas de fibras musculares bem definidas é o componente do segmento pélvico, mas o segmento peniano não. E aqui o revestimento externo é aqui. Então é assim, mais ou menos um padrão, que vai mudando, é mais a questão da... Tem duas coisas que mudam, um é o epitélio, e a outra é a associação entre o tecido conjuntivo e o tecido erétil. Que à medida, na uretra pélvica, você não tem componente de tecido erétil, que são os espaços cavernosos, você não encontra. Mas quando você vai para a uretra peniana, aí o tecido conjuntivo da submucosa, da lâmina própria submucosa, né, principalmente na parte mais profunda da submucosa, aí ela vai ser todo permeado com esse tecido erétil ali, formando o extrato vascular. E a muscular também, né? Oi? A muscular também, né? Que não tem a muscular vai diminuindo. É outra característica. À medida que vai se distanciando do componente pélvico, vai reduzindo a quantidade. E pronto.